Olá! Nesta seção, utilizaremos a ideia de volume de uma região limitada pelo gráfico de uma função de duas variáveis e por uma região retangular dada no plano xy para definirmos o que a gente vai chamar de integral dupla de uma função sobre uma certa região retangular. Mas antes disso, antes da gente ver as definições que serão necessárias para a definição da integral dupla, vamos relembrar o conceito de integral de uma função de uma variável, porque o processo que vai levar à ideia de integral dupla é muito parecido com o que vocês já viram para a integral de uma função de uma variável. Então, suponha que aqui eu tenho y igual a f de x, e essa curva vermelha é o gráfico dessa função, por exemplo, definido no certo intervalo i que vai de a até b. Okay? Então, f toma valores, por exemplo, nesse intervalo dessa forma. E aí, vocês já viram que para computar a área abaixo do gráfico dessa função, a gente tem essa ferramenta que a gente chama de integral, a integral de Riemann da minha função. Se essa função for positiva, ela é numericamente igual à área abaixo do gráfico da função, Mas como é que a gente chegou na definição desse carinha? Então, a ideia é aproximar a área abaixo do gráfico desse cara por figuras mais simples, como, por exemplo, retângulos. Então, para isso, a primeira coisa que a gente faz é criar o que a gente chama de uma partição. Então, a partição desse intervalo AB nada mais é do que dividir esse cara em vários pedacinhos, Veja, eu não preciso dividir todo mundo com o mesmo tamanho. O comprimento desses subintervalos que aparecem não precisam ser os mesmos, A gente chama esse primeiro ponto da partição de x0, o A é o primeiro ponto e o xn é o último, sempre assim. Tá? E aí você tem os próximos, x1, x2, por exemplo, aqui é o xi menos 1, esse carinha aqui é o xi, e assim por diante. Então, uma partição é uma coleção de pontos que satisfaz essa desigualdade aqui. O primeiro ponto é o x0, o próximo é maior que o x0, que é o x1, o próximo x2 é maior que o x1, e assim por diante, até chegar no xn, que é o b. O comprimento de cada um desses subintervalos que aparece, por exemplo, o comprimento do intervalo xi menos 1, xi, o comprimento desse carinha, a gente denota assim, delta xi. Nada mais é que xi, o final, menos o inicial. Tá, ok? E a gente chama de norma dessa partição, a gente define esse carinha, a norma da partição, é o maior desses comprimentozinhos que aparecem. Então, é o maior, o máximo, desses delta xi. O maior desses, o intervalinho que você tiver aqui, que tiver maior comprimento, a gente chama de norma da partição. O maior desses carinhas com i de 1 até n. Ok, então como é que a gente faz para aproximar a área abaixo do gráfico da função dessa função aqui, para a gente definir o que a gente chama de integral de Riemann de uma função de uma variável? Então, dentro de cada subintervalo que aparece aqui, você vai escolher um ponto arbitrário. Por exemplo, escolhi esse carinha, vou chamar ele de ti, porque ele pertence ao subintervalo xi menos 1, xi. Se eu calcular o valor da função nesse ponto, eu tenho essa alturinha. Se eu tomar essa alturinha e multiplicar pelo comprimento, por esse comprimento aqui, que é delta xi, eu vou ter esse retângulozinho aqui que eu estou desenhando aqui para vocês. Esse retângulozinho em verde, a área abaixo do gráfico a área desse retângulozinho é uma aproximação para a área abaixo do gráfico dessa função nesse intervalo, xi menos 1, xi. Mas como é que eu calculo essa área em verde? Bom, é o valor da função nesse ponto, ti, que é um ponto que eu escolhi de forma arbitrária dentro desse intervalo xi menos 1, xi, e eu multiplico por delta xi, que é o comprimento do intervalo. Então, isso vai me dar essa área achurada em verde. Repito isso para todos os outros subintervalos que aqui aparecem, e vou somando. Quando eu somar todos esses carinhas, quando eu somar f, deixa eu colocar em outra cor aqui, quando eu somar f desses ti's vezes delta xi, em todos os subintervalos, isso aqui vai ser aproximadamente a área abaixo do gráfico da minha função f, limitada aqui no intervalo de a até b. A essa soma a gente chama soma da minha função f sobre essa partição p. Essa aqui é o que a gente chama de soma de Riemann. Tá bom? E esses pontos ti's que eu vou escolhendo aqui dentro de cada um desses subintervalos são chamados de pontilhamentos. Ok? Isso aqui é só uma recapitulação, vocês já viram isso aqui. Então, esses carinhas são chamados de pontilhamentos. Esse tipo de soma é chamado de soma de Riemann. Mas, professor, isso é uma aproximação, não é o valor exato da área abaixo do gráfico da função. Exatamente. Mas eu posso tornar essa aproximação tão melhor quanto eu queira. Para isso, basta que eu faça com que esses subintervalos fiquem cada vez mais finos, Eu coloque mais e mais, divida mais e mais aqui, À medida que eu vou dividindo esses caras, vou colocando mais pontos aqui, a gente vai percebendo que essas aproximações, esses retângulos, vão se encaixando cada vez mais aqui, dentro da região abaixo do gráfico da função. Às vezes eles passam um pouquinho,
às vezes eles estão totalmente abaixo, mas à medida que eu vou colocando mais e mais retângulos, eu vou dividindo mais e mais aqui, vou colocando mais pontos dentro da minha partição, essa aproximação vai ficando cada vez melhor. Ok? Que é o que equivale a fazer a norma da partição diminuir mais e mais. Né? Aumentar o número de divisões equivale a fazer a partição diminuir. Ok? Então, nesse sentido, vocês viram que a integral, né? A integral de rima, a integral da minha função f, nesse intervalo de a até b, outra forma de reescrever assim, a integral da minha função sobre esse intervalo i é definida como o limite dessas somas de rima, ou seja, o limite dessas somas aqui, quando a norma da partição vai a zero. Okay? Fazer a norma da partição tender a zero equivale a você aumentar a quantidade de pontos que você coloca aqui na sua partição. Okay? Tornar o que a gente chama a partição mais fina. Se esse limite existir, se esse limite aqui existir, a gente diz que a função é integrável. Então, isso para uma função de uma variável, uma função do tipo y igual a f de x. Então, a ideia motriz para a definição do que a gente chama de integral de rima, nada mais é que essa ideia geométrica de área abaixo do gráfico. Então, a gente vai tentar utilizar outra ideia geométrica para definir o que a gente vai chamar de integral dupla de uma certa função sobre uma certa região R, uma região plana, é uma região retangular no plano. Ok? Então, a ideia é basicamente a mesma, só que em vez de falar em área, a gente vai falar em volume. Ok? Então, aqui eu coloco, só para a gente relembrar esse processo, então relembre que a ideia motriz por trás do conceito de integral de rima é o cálculo do quê? Cálculo da área abaixo do gráfico da função. Então, para uma função, agora a minha ideia é o seguinte, eu quero estender esse conceito para uma função de duas variáveis, por exemplo, z igual a f de xy. Tá? Então, inicialmente, vamos supor que a minha função toma valores numa certa região retangular. Depois a gente vai tirar esse empecilho, mas inicialmente vamos aprender a integrar sobre regiões mais simples, tá bom? Então, suponha que eu tenho uma função f, uma função de duas variáveis, definida numa certa região como essa, tá certo? Onde o x varia de a até b e o y de c até d. Vamos supor que a função seja limitada e a gente gostaria, por exemplo, supondo que a função seja positiva, a gente gostaria de calcular o volume abaixo do gráfico da minha função e acima dessa região retangular R. Como assim, professor? Bom, a gente gostaria de ser capaz de determinar o volume aqui, limitado, aqui em cima pelo gráfico da minha função e aqui embaixo por essa base retangular. Tá certo? Então, essa aqui é a região onde eu falo que o x varia de a até b e o y varia de c até d. Ok? Então, a ideia seria como é que eu calculo o volume desse sólido S aqui? Como é que eu calculo o volume desse cara? Vocês vão ver que ao responder, ou tentar responder esse problema, a gente vai culminar com a ideia de integral dupla, assim como a solução do problema da área abaixo do gráfico de uma função deu origem ao que a gente chama de integral simples, né, ou integral de rima. Tranquilo? Então, a gente vai ter que definir aquelas mesmas coisinhas, o que é uma partição, o que é um pontilhamento, uma soma de rima, tudo isso para uma função de duas variáveis. Mas a ideia, a generalização é muito direta. Então, vamos começar com a ideia de partição, tá? Então, uma partição, deixa eu trocar aqui para o verde. Então, uma partição P de uma certa região retangular, como é que eu vou criar uma partição para esse cara? Bom, se eu tenho uma região retangular, imagina só, algo assim, onde o x, deixa eu pegar aqui, já tem uma forma pronta aqui. Então, digamos que eu tenho uma região retangular como essa, onde o x varia de A até B e o y varia de C até D, como é que eu crio uma partição aqui? Bem simples, você divide aqui o eixo x em, por exemplo, m pedacinhos, esses caras não precisam ter todos o mesmo tamanho, e eu divido o eixo y em n pedacinhos. N pedacinhos, esses caras não precisam ter o mesmo tamanho. E aí, quando você fizer isso, vai aparecer um ladrilhado, né? Você dividiu aqui, você vai ter n vezes m retângulozinhos, como eu estou desenhando aqui. Ok? Eu tenho um desenho melhor aqui embaixo. Então, se você particionar aqui o eixo x, né, que vai de A até B, em m pedacinhos, você vai ter uma partição ao longo do eixo x, você faz o mesmo processo, uma partição ao longo do eixo y. Tá certo? E o conjunto desses pontos que vão aparecer agora, por exemplo, x0, y0, x1, y1, x2, y2, ou por exemplo, um outro aqui, por exemplo, x2, aqui está yj-1, não importa, vai aparecer uma coleção de pontos. A essa coleção de pontos é que a gente chama de partição. Tá certo? Então, essa nova coleção de pontos, xi, yj, onde o x está nessa forma e o y está nessa forma, é chamado de uma partição. E da mesma maneira que a gente tem a norma da partição para o caso de uma partição dimensional, ou a partição do intervalo, assim, né? No caso da partição do tipo
do intervalo A até B, a gente diz que a norma da minha partição é o comprimento do maior desses carinhas, né? Assim? Já para o caso de uma partição de uma região retangular como essa, a gente vai definir como sendo a norma da partição cada retângulozinho desse que aparece, pessoal, como a gente criou uma partição, vai aparecer vários retângulozinhos, tá vendo? Então, cada retângulozinho desse tem uma área, né? Eu posso rotular aqui, é o primeiro retângulo R1, R12 como uma matriz, tá certo? R13, R14 e assim por diante. Então, cada um desses retângulos R e J, cada um desses carinhas tem uma área, né? Cada retângulozinho desse tem uma área. Então, a gente vai definir como sendo a norma de uma partição como essa, o retângulozinho, a área do maior retângulozinho, tá certo? Então, a gente vai definir, como eu falei, a norma da partição como sendo a área do maior retângulozinho, tá? Bom, se esse cara tem, se esse retângulozinho aqui é o carinha que vai do xi menos 1 ao xi e vai do yj menos 1 ao yj, como é que é a área desse carinha? Bom, professor, é base vezes altura. Exatamente, a base é ΔXi, a altura é ΔYJ. Ok? Então, a área desse retângulozinho, que eu vou simbolizar assim, ó, ΔIJ, né, que está aqui, nada mais é que o produto desses carinhas, tá bom? Então, a maior dessas áreas, desses retângulozinhos que aparece quando eu particiono, isso aqui é o domínio de integração, mais à frente eu vou chamar isso aqui de domínio de integração, onde a função está tomando valores onde você está integrando, tá certo? Então, a gente chama de norma dessa partição P, a área do maior retângulozinho, né? Que nesse desenho aqui meu, parece ser esse retângulozinho aqui em amarelo, né? Parece que esse é o cara que tem a maior área. Então, nesse caso, a área desse retângulozinho, que a gente está denotando aqui, delta A e 1, tá certo? Que é que eu estou digamos assim, na linha 1, né? Então todo J aqui tem índice 1. Então a área desse carinha seria a norma da minha partição. Claro, se eu dividir mais aqui assim, ele já não vai ser, esse retângulo agora aqui talvez seja o maior, né? Não mais essa parte de cá. Mas isso depende de como você dividiu a sua partição, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa, definição da partição, e já está pronta, tá? Então a partição, né, de uma certa região retangular R consiste numa coleção de pontos da forma x, y, j, né, onde cada um desses xi satisfaz algo dessa forma e cada um desses pontos yj é uma partição são os pontos de uma partição ao longo do eixo y. Tranquilo? E agora o que eu vou fazer? Bom, assim como no outro caso, a gente vai definir agora a soma de rima. Como? Eu vou escolher dentro de cada um desses retângulozinhos que aparece, eu vou escolher um ponto arbitrário. Por exemplo, suponha que esse retângulo aqui que está marcado aqui em verde, né, seja o retângulo RJ, como já está desenhado aqui. Então, dentro desse retângulo, eu vou escolher um ponto arbitrário. Ah, professor, eu posso escolher essa extremidade? Posso. Essa? Posso. Essa aqui? Posso. Essa aqui? Posso. O ponto do meio? Sim. É de forma arbitrária, pessoal. Então, sei lá, digamos que eu escolhi esse ponto aqui que estou marcando com um x. Vou chamar esse cara de TIJ, SIJ, tá certo? Só para dizer que ele pertence a esse retângulo RJ, tá? Tem a coordenada x desse ponto e a coordenada y desse ponto. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da função nesse ponto. Em vez de multiplicar pelo comprimento, pelo ΔX, como a gente fazia lá no caso da integral simples, né, o integral de rima, eu vou multiplicar pela área desse retângulozinho. E aí vocês vão ver que quando eu fizer isso aqui, se essa minha função for positiva, isso aqui vai dar a altura vezes a área da base. E aí, se eu somar o valor da minha função em cada um desses pontozinhos e multiplicar pela área de cada um desses carinhas e somar, né, porque eu tenho uma soma dupla, né, I de 1 até N, J de 1 até M, eu já escrevo isso melhor, isso aqui vai ser uma aproximação para o volume daquele sólido S, ou seja, volume para a área, uma aproximação para o volume abaixo do gráfico da função ilimitada em cima pelo gráfico e embaixo pela região R. Então, essa soma que eu acabei de apagar, que já está escrita aqui embaixo novamente, é o que a gente chama de soma de rima, agora para uma função de duas variáveis, tá certo? Então, é a mesma coisa, eu tenho uma função de duas variáveis, f de x, y, né? Aqui vamos supor novamente que ela seja limitada, eu tenho uma partição da região R onde ela toma valores, e aí em cada subintervalozinho, na verdade, em cada retângulozinho que aparecer lá, eu vou escolher um ponto dessa forma. Vou calcular o valor da função nesse ponto, e vou multiplicar pela área desse retângulozinho, né? E aí eu vou somar, como está escrito aqui. Então, eu vou calcular o valor. Pensa nisso aqui como sendo a altura, tá certo? Aqui é a altura, e aqui a área da base, Então, se eu multiplicar a altura pela área da base, eu vou ter a área de uma colunazinha como essa daqui, tá certo? A área de um paralelepípedozinho como esse. Eu tenho um desenho já para mostrar para vocês. E aí, se eu fizer isso, somar esses carinhas, olha o que eu vou ter. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, está aqui criada a minha partição. Vamos focar apenas nessa região amarela que está desenhada lá, tá certo? Então, eu vou nesse retângulozinho aqui, RJ amarelo, vou escolher um ponto arbitrário, está aqui ele, ó, ponto de coordenada TIJ,
SJ, vou calcular o valor da função nesse ponto. Quando eu fizer isso, pessoal, eu tenho essa alturinha aqui, ó. Tá certo? Isso é exatamente f de TJ, SJ. Tá bom? E aí, se eu pegar essa altura e multiplicar pela área da base desse triângulo, desse retângulo aí amarelinho, que eu estou chamando aqui de ΔJ, eu tenho o volume dessa pirâmidezinha, na verdade, desse paralelepípedo, dessa coluna. Ok? Claro, o volume dessa coluna é uma aproximação para o volume abaixo do gráfico dessa função nessa região. E aí o que eu vou fazer? Eu vou continuar esse processo. Não vou fazer só nesse retângulo que eu mostrei para vocês em amarelo. Eu faço em cada um desses retângulos que aparece aqui na minha partição. E somo, tá certo? Eu vou fazer isso, multiplico por ΔJ e somo tudo. Tem duas somas, né? Uma soma em I e uma soma em J. Tá certo? Então essa soma dupla, ela é aproximadamente o volume, né? O volume do meu sólido S. Isso aqui é o que a gente chama soma de Riemann para uma função de duas variáveis. Claro, no mesmo caso, da mesma maneira que lá no caso para uma função de uma variável, essa aproximação se tornava exata no limite quando a minha partição ficava cada vez mais fina, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E aí eu vou requerer que no limite dessa coisa, quando a norma da partição tende a zero, se esse limite existir, eu vou chamar isso de integral dupla. Tá certo? Nada mais natural do que definir a integral dupla dessa forma, uma extensão da integral da função de uma variável, né, para uma função de duas variáveis, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai dizer que a minha função f é integrável nessa região retangular R, se esse limite aqui existir, né? Que limite é esse, professor? O limite das somas de Riemann. Tá aqui a minha soma de Riemann, soma da minha função f, né, associada a uma certa partição dada. Tá? Se esse limite existir, quando a norma da partição vai a zero, independentemente da forma de eu escolher esses pontos do pontilhamento, tá certo? Porque esse limite não deve depender da forma que você escolhe, ou da forma de você escolher pontos aqui para calcular a alturinha, né? Para calcular o volume, a alturinha dessa coluna, e a partir da alturinha dessa coluna você calcular o seu volume. Tá? Então, esse limite deve ser independente da forma como você escolhe esses carinhas que a gente chama de pontilhamento. Tá? Então, quando esse número existe, quando esse limite existe, é um número real, a gente chama isso de integral da função. Tá? Claro, a gente não vai usar essa notação I para esse limite, a gente vai usar essa notação aqui, tá bom? Então, é a mesma coisa para a integral da função da variável, só que agora é uma integral dupla. Então, são duas integrais da função sobre a minha região R, tá certo? E aquele ΔIJ, né, ele vai virar o que a gente chama de dA, tá certo? Esse dA nada mais é que o que a gente chama de elemento de área. Tá certo? O dA, no final das contas, é o dx vezes dy ou dy vezes dx, tanto faz. Tá bom? Então, isso aqui, quando esse limite aqui existe, a gente chama isso de integral dupla. Tá certo? Pode escrever assim ou assado. Tranquilo? Bom, essa é a definição. O que a gente vai fazer agora são exemplos, depois eu vou apresentar alguns teoremas. Tranquilo? Ok, então vamos ver aqui nosso primeiro exemplo. Deixa eu ver se tem algum teorema. Não, primeiro exemplo mesmo. Então, o primeiro exemplo, ele pede que a gente verifique que a função constante é integrável. E a gente vai fazer isso como? Utilizando a definição e calculando a integral dela. Tranquilo? Então, antes de mais nada, perceba, se a minha função f for positiva, isso aqui é numericamente o volume, tá certo? Da região, do volume limitado pelo gráfico da função por cima, né? E embaixo, a base seria essa região R, que é um retângulo. Tá? Então, se essa função for positiva, eu posso... Assim como no caso da integral, quando a minha função, integral de uma função de uma variável, quando a minha função era positiva, eu chamava aquilo de área, né? Então, eu posso chamar isso aqui de volume. Tá? Ah, professor, integral dupla é sempre volume? Não, integral dupla pode ser qualquer coisa, depende da aplicação, depende do problema. Mas, se a sua função for positiva, você pode chamar isso aqui de volume sem problema nenhum. E não é difícil de você perceber que isso te dá o volume de alguma coisa. Porque se você multiplicar a área pela altura, isso é o volume de algum objeto. Não é assim? A área da base vezes a altura é o volume de alguma coisa. Tranquilo? Pois bem, então vamos lá aqui para o nosso primeiro exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, ele pede, como eu já falei, para você verificar que a função constante ela é integrável. Não é muito difícil de você perceber isso, não. Deixa eu mostrar aqui de forma heurística, depois eu faço utilizando a definição mesmo. Então, só para simplificar aqui o que eu vou desenhar, suponha que essa constante k seja maior que zero, né? Então, a gente sabe como é que é o gráfico da função constante, né? Então, aqui x, y... Então, se eu tenho a função f de x igual a constante, na verdade, f de x, y igual a uma certa constante k, isso quer dizer que para todo x, y, a alturinha z é a mesma, né? Então, o gráfico desse é um plano, né? Paralelo ao plano x, y, tudo bem? Então, deixa eu só desenhar mais para... digamos que aqui seja A até B e aqui C até D. Pronto. Então, o que você tem é esse plano aqui em cima, que toma valores sobre essa região retangular aqui embaixo, que é o domínio.
Tá? Então, x e y toma valores aqui, para todo x e y aqui você tem o z correspondente aqui em cima, que está a uma certa altura k. Ora, como esse cara é positivo, né, eu disse, assuma que o k é maior que zero, então a gente sabe que a integral dupla é numericamente igual ao volume abaixo do gráfico desse carinha. Ora, mas como é que eu calculo o volume desse carinha? Ah, professor, é uma caixa. É o produto das dimensões, é esse comprimento vezes esse comprimento vezes esse comprimento. Mas esse comprimento aqui é d menos c, né? Ó, d menos c. Esse comprimento lateral é b menos a, tá aqui, ó, b menos a. E a altura, professor, é k, verdade. Então, qual é o volume desse carinha? Bom, é k, que multiplica b menos a, que multiplica d menos c. Então, vocês vão ver que no final das contas, depois que eu utilizar a definição, vocês vão ver que isso aqui é justamente a integral dupla dessa função constante sobre essa região retangular R. O resultado é exatamente isso, k, que multiplica b menos a, que multiplica d menos c. Tá bom? Agora vamos ver isso formalmente, vamos utilizar a definição. Por enquanto a gente só tem a definição para calcular essas integrais, mais à frente a gente vai ter algo semelhante ao teorema fundamental do cálculo, né, que facilitava as integrais de rima. A gente vai ter o teorema de Fubini, que vem nesse mesmo sentido. Então, como eu já deixei aqui, você já tem uma partição arbitrária do intervalo AB. E aí vamos montar a soma de rima, tá? Então, como é que fica a soma de rima da minha função f nessa partição P? Bom, por definição, é essa soma dupla aqui. Soma i de 1 até n, j, vou colocar até m, j de 1 até n. Eu vou escolher dentro de cada ponto da partição um ponto arbitrário, ti, sj, e vou multiplicar pela área, né, do retângulozinho onde eu escolhi esses caras. Tá bom? Lembrando que esse delta ij nada mais é que delta xi vezes delta yj. Tá? Mas como a minha função é constante, o valor dela é sempre k. Né? A função é f de xy igual a k. Então, não importa o que eu alimente aqui, o resultado é sempre k. Tá bom? Então, eu posso trocar essa coisa aqui por k. Então, vamos ter o seguinte. Isso aqui vai ficar soma dupla, soma, i de 1 até m de Maria, j de 1 até n de Natal, do que? Bom, k, que é uma constante, vezes delta xi, delta yj. Como k é uma constante, pode sair da soma. Eu tenho uma soma que só tem i, eu posso colocar para cá. Uma soma que só tem j, fica nessa soma mesmo. E aí eu vou quebrar isso da seguinte forma. Então, essa aqui é só a soma, tá? A soma de rima. Depois eu tenho que calcular o limite quando a norma da partição vai a zero. Tá? Vamos aqui de pouquinho. Então, k por partes, né? J de 1 até... Perdão, i de 1 até m de delta xi vezes delta yj com j de 1 até n. Bom, o que eu vou fazer? Simplificar essas somas, multiplicar por k, né? E aí depois tomar o limite. Então, perceba o seguinte. Vamos olhar essa primeira soma aqui. Então, somatório. Perceba o seguinte. O que é essa soma, né? O que é soma de delta xi? Delta xi, i de 1 até n. Vamos abrir essa soma? Então, vai ficar assim. O que é delta xi? Né? É xi menos 1, tudo bem? Vocês vão ver que isso aqui é uma soma telescópica. Por quê, professor? Olha só. Quando i for 1, vai ficar x1 menos x0, mais quando i for 2, x2 menos x1, mais quando i for 3, x3 menos x2, mais quando i for 4, x4 menos x3, e assim por diante até o último, que é xn menos xn menos 1. Tranquilo? Então, como eu falei, é telescópica, porque esse cara cancela com esse outro aqui cancela com esse cancela com esse. Bom, todo mundo se cancela, sobrou apenas o x0, menos x0 e o xn, tá bom? Então, essa soma deu o seguinte, deu xn menos x0. Ora, mas quem é o xn? Por definição, é o extremo do meu intervalo no eixo x, é o b. E o x0 é a outra extremidade no eixo x, que é o a. Então, b menos a. Tá bom? Da mesma forma, se você abrir essa soma aqui nos delta y ou j, você vai ver que o resultado vai ser d menos c. Tá bom? Então, de forma análoga, vamos ter o seguinte. O delta yj, com j de 1 até n, vai ser d menos c. Tá bom? Então, essa coisinha aqui está simplificando para k, que multiplica b menos a, que multiplica d menos c. Tá aí, professor, foi o que você te falou antes. Não, isso aqui não é integral ainda, pessoal. Isso aqui é soma de rima, só simplifiquei. Agora eu vou tomar o limite nessa coisa, que é a soma, né? Quando a norma da partição vai a zero, tá certo? E aí sim eu vou ter, por definição, a integral. Então, por fim, então, a integral
da minha função constante, ó, k, deixa eu colocar assim, k dA sobre essa região R, vai ser o limite quando a norma da partição tende a zero desse resultado. Qual é o resultado, professor? Esse aqui, ó, k que multiplica b menos a. Veja, tudo isso aqui é número. K é uma constante, b menos a é uma constante, d menos c é uma constante. E a gente sabe que o limite da constante é o que, pessoal? Ela mesma, né? Então, vai ficar assim, ó, b menos a, que multiplica d menos c. Então, o limite da constante é a própria constante. Então, k, b menos a, d menos c. Ok? Então, moral da história, toda função constante é integrável, né? Toda função constante é integrável e a sua integral é essa constante que multiplica, no final das contas, é a área dessa região retangular, né? A área dessa região retangular não é exatamente b menos a que multiplica d menos c? Não é assim? Ok. Então, toda função constante é integrável e a gente já sabe agora integrar todas as funções que são constantes. Ah, professor, não ajudou muito não, mas mais à frente a gente vai aumentando o leque de funções integráveis. Tranquilo? Então, o próximo teorema vai nos abrir assim, o leque de quais funções a gente tem certeza que são integráveis, tá? Então, bom, primeiro eu tenho um teorema que diz o seguinte: quando a integral dupla existe, ela é única, tá certo? Então, a integral dupla de rima é única. Eu não posso calcular a integral dupla, dar um valor e meu colega calcular e dar a mesma integral e dar um valor diferente, ok? Então, a integral dupla é única. E o próximo teorema, ele vai dizer o seguinte: ele vai aumentar, vai nos dizer qual é a classe de funções que a gente tem certeza que é integrável. Tá? Claro, a classe de funções que são integráveis é maior do que o que está aqui nesse teorema 2, mas pelo menos com essas a gente tem certeza que são integráveis. Quais funções, professor? As que são contínuas, tá certo? Então, toda função contínua definida em uma região como essa aqui, que a gente chama compacta, né, que é a região fechada e limitada, é automaticamente integrável. Tá certo? E aí, nesse caso, eu posso... Lembra como é que é a definição da integral dupla? A integral dupla da minha função sobre uma certa região R foi definida assim: limite quando a norma da partição tende a zero da minha soma de rima, né? Essa soma dupla, I de 1 até M, J de 1 até N, F de T i J, S i J vezes, posso colocar assim, delta A i J, ou delta X I vezes delta YJ. É esse limite. Só que calcular limite quando a norma da partição tende a zero é um pouco mais complicado, porque, pelo exemplo anterior, vocês viram que a norma da partição não aparecia de forma explícita na expressão aqui, né? Não aparece, né? Em certos casos. Então, a ideia seria trocar essa norma da partição por algo mais simples. Quando a função é contínua, a gente consegue trocar isso por algo mais simples. Como? A ideia é o seguinte: como é que é a norma da partição? Quando uma função é contínua, automaticamente ela é integrável. Então, esse limite existe independentemente da forma que eu particione, tá certo? A região. Então, eu posso particionar da melhor maneira que eu quiser. Como? De forma igualitária. Então, por exemplo, se eu tenho um intervalo de A até B, eu posso dividir esse intervalo de forma igualitária. Como? De forma que cada um desses ΔX tem o mesmo comprimento, assim, ó, B menos A sobre N, como a gente fazia para a integração de uma variável. A mesma coisa eu posso fazer para o intervalo lá no Y. Posso fazer o seguinte: aqui é um M, D menos C sobre N. E aí, a área de qualquer um desses retângulos, delta e J, é o produto desses dois carinhas, né? Vai ficar B menos A, que multiplica D menos C, sobre M vezes N. Então, como é que eu faço? Bom, e lembra que agora todo mundo vai ter o mesmo tamanho, né? Então, a norma da partição vai ser exatamente esse cara, né? Então, isso aqui é exatamente a norma da partição. Como é que eu faço esse cara ir para zero? Bom, basta que eu faça M e N tender a infinito. Assim, se M e N tende a infinito, com certeza a norma da partição vai a zero. Então, no caso da função contínua, eu posso trocar a norma da partição ir a zero pelo limite nessas somas quando M e N simultaneamente vai para infinito. Tá certo? E aí eu fico com esse limite aqui. Limite, né, da soma de rima. Agora não estou colocando mais ΔX e ΔYJ, porque os ΔX e os ΔX todos têm o mesmo tamanho, tá certo? Todos os ΔX e têm o mesmo tamanho, que eu estou chamando de ΔX, que é B menos A sobre M de Maria. E todos os ΔY, ΔYJ têm o mesmo tamanho, tá certo? Que é D menos C sobre N. Aí eu estou colocando assim para não precisar colocar índice desnecessário. E outra coisa, como a integral independe da forma como você escolhe os pontos do pontilhamento, eu ainda posso escolher, por exemplo, digamos que aqui seja o retângulo RJ. Eu posso fazer o seguinte: eu posso escolher esse cara, ou esse cara, ou esse cara, ou esse cara, ou do meio. Vocês já viram que a gente pode escolher de qualquer forma, mas quando ela é integrável, por exemplo, quando ela é contínua, eu posso tomar esse cara. Esse ponto aqui,
E quem é a coordenada desse cara? Só para ficar mais fácil mesmo para escrever integral. Bom, se esse cara é o xi menos 1, esse aqui é o xi, esse aqui é o yj menos 1, esse aqui é o yj. Então, esse carinha é o cara de coordenada xi, yj. Tá? Então, eu escolho ele e coloco aqui, só para ficar mais fácil mesmo de escrever a integral. Mas eu poderia ter escolhido esse, o ponto médio, não importa. Tá bom? E aí, você pode utilizar isso aqui para calcular, utilizando a definição, obviamente, a integral de Riemann de uma função contínua. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Então, o exemplo 2, ele pede para a gente calcular essa integral dupla. E, professor, e agora? Né, sobre essa região retangular aqui R. Como é que eu vou calcular esse cara? Eu vou ter que usar a definição? Em tese, sim. Mas, perceba o seguinte, como eu já tinha deixado aqui, essa função f de x, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado é uma função sempre positiva. Primeiro, ela é contínua, né? Essa função é contínua. Como ela é contínua, obrigatoriamente essa função é integrável. Então, isso aqui existe. Independentemente da forma de você particionar, independentemente da forma de você escolher os pontilhamentos, essa integral sempre existe. Tá? Segundo ponto a ser notado é o seguinte, note ainda que essa função ela é sempre positiva, né? F de x, y ela é maior ou igual a zero. Então, o que está me dizendo? Que essa integral ela é numericamente igual ao volume abaixo do gráfico dessa função, limitada aqui embaixo por esse retângulo. Eu tenho um desenho, já eu mostro para vocês. Então, se eu souber calcular o volume abaixo do gráfico dessa função limitada em cima pelo gráfico dela embaixo por esse retângulo, o volume desse cara é numericamente igual a essa integral. Então, se eu sei calcular esse volume, eu atribuo esse volume à integral. E aí eu não preciso calcular a integral. Na verdade, a gente calculou de forma indireta, fazendo isso. Ok? Então, a ideia é o seguinte, vamos ver como é que é o gráfico desse carinha. Só rapidamente aqui, antes que eu mostre o esboço. Então, qual é a função que eu tenho? É z igual a f de xy igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Né? Perceba que do jeito que está aqui, esse meu z é sempre maior ou igual a zero, né? Porque ele é o resultado de uma raiz quadrada, então esse cara tem que ser sempre não negativo. Agora, note o seguinte, se eu quadrar os dois lados, eu fico e arrumar um pouquinho, fica assim, x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Isso aqui no plano zx é a equação de uma circunferência, não é? Ok? Mas perceba que o meu z ele é sempre positivo, então é só metade dessa circunferência. Como assim, professor? Então está aqui, ó. Aqui é o z, aqui é o x. Então no plano zx eu teria uma circunferência, mas como o meu z aqui ele é sempre positivo, né? Então não tem a parte de baixo da circunferência, tudo bem? Eu ficaria só com essa parte de cá. Ó. Tranquilo? Bom, mas como o y não aparece explicitamente aqui nessa figura, ou nessa função, isso quer dizer que o y pode assumir qualquer valor, desde menos infinito a mais infinito. Então, se você pegar essa figura e transladar ao longo do eixo y, o que você vai ter é algo que parece assim, ó, essa calha cilíndrica. Tá? O nome disso é cilindro mesmo, tá? Então, você tem essa calha cilíndrica, tá bom? Mas ele fala no problema que o x varia de 0 a 1, né? Olha só aqui em cima, ó, o x varia de 0 a 1 e o y de menos 1 a 1. Então, o y vai de, sei lá, digamos, deixa eu completar aqui o desenho. Então, o y vai desde menos 1 até 1. Né? Então, eu teria só essa parte aqui, ó, né, da base. Mas ele disse que o x varia de 0 a 1. Então, de 0 até 1, na verdade, eu teria só essa parte aqui como a base. Então, eu tenho que restringir essa minha figura aqui de cima a parte onde o x varia de 0 a 1. Então, eu não tenho esse arco que está indo aqui para o x negativo, tá certo? Eu tenho só esse arco, deixa eu fazer em verde mesmo, só esse pedaço aqui, ó, da figura, tá? E aí eu vou ficar com essa figura que eu estou desenhando aqui por cima, tá certo? Só esse pedaço aqui dela, ó. Tá? Aqui embaixo eu tenho ela melhor feita. Em vez de eu ter todo o arco completo aqui, não, eu vou ter só esse semi-arco aqui. Tranquilo? E aí, se eu souber calcular o volume desse cara, o volume desse 1/4, né, de cilindro, se você olhar direitinho aqui, eu tenho 1/4 de cilindro. Se eu souber calcular o volume desse 1/4 de cilindro, ele vai ser numericamente igual ao volume, numericamente igual àquela integral. Né? Então, o cilindro completo, que está aqui em verde aqui por fora da figura, é um cilindro que tem altura 2, né? Ele está deitado, mas tem altura 2 e tem raio 1. Tá, ok? Então, como é que fica a integral? Bom, como é que fica o volume desse cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, mais o raio aqui é 1, né? Então, vai ficar π vezes 1 ao quadrado vezes a altura. Mas a altura é 2, então ficaria 2π. Isso é o volume do cilindro, né? Mas o que eu tenho aqui é 1/4 do cilindro. Então, é isso sobre 4. Ok? Então, ficaria π sobre 2. Tranquilo? Então, eu posso dizer, sem medo de errar, nota então que o volume do cilindro acima, como é que ficou? Então, o volume
não do cilindro, mas o volume daquele sólido, é 1/4 do volume do cilindro. E a gente já viu que o volume do cilindro, nesse caso, é ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura dividido por 4. Né? Ou seja, π sobre 2. Né? Cancelou aqui. E aí isso me diz o seguinte, então, portanto, a minha integral, como a função é positiva, é numericamente igual a esse volume. Então, eu posso dizer que a integral dupla daquela função, raiz de 1 menos x ao quadrado dA, sobre essa região retangular R, é numericamente igual a esse volume. É igual a esse volume aqui, tá certo? Que eu sei que nesse caso é π sobre 2. Ok? Então, fomos capazes de calcular a integral sem utilizar a definição. Como? Utilizando essa identificação de que quando a função que está aqui no integrando é positiva, isso aqui é numericamente igual ao volume limitado superiormente pela superfície, que é o gráfico dessa função, e embaixo pela essa região R, que seria a base. Tranquilo? Então, agora eu vou listar aqui algumas propriedades que a gente já esperaria que existisse para integrais duplas, né? Como, por exemplo, se eu tenho duas funções integráveis, f e g, e se eu tenho uma constante numérica c, né? Então, vale aquelas propriedades que você já conhecia para a função de uma variável, ou seja, integral da soma ou diferença é igual a soma ou integral de diferença, né? Das integrais. E se eu tenho uma constante vezes a função, essa constante eu posso puxar para fora, calculo a integral dupla da função e multiplico pela constante, tá certo? Isso continua sendo verdade. Uma outra coisa também interessante é que se eu tenho uma função maior que outra, né, se a minha função f é sempre maior que a g, então a integral dupla da f com certeza é maior que a integral dupla da g. Isso não é muito difícil de você perceber, suponho novamente que as duas funções sejam positivas, tá? Então, o que é a integral dupla? É o volume, né? Mas se esse cara é maior que esse, então o volume que esse cara limita é maior que o volume que esse cara limita. Tá certo? Pensa assim, ó, tá aqui a função f, tá aqui a função g, ambas tomando valores na mesma região retangular. Então, veja que o volume limitado pela f é maior que o volume limitado pela g. Ok? Então, é de se esperar que a integral dupla da f realmente seja maior que a integral dupla da g. Por fim, se a minha função ela é sempre positiva, então a integral dupla dela é sempre positiva. Tá? E é isso aqui que justifica essa propriedade, que justifica o fato de a gente associar essa integral a volume, tá certo? Já que volume para a gente é um objeto positivo. Tranquilo? Ok, então vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer mais. Ok, só que a ideia agora é, professor, como é que a gente pode calcular essas integrais? Como podemos calcular essas integrais duplas sem ficar recorrendo à definição, né? Sem calcular a integral via limite de soma de Riemann, porque nem sempre é simples você identificar qual é o volume abaixo do gráfico da função e utilizar esse volume para associar a integral dupla, como a gente fez no exemplo anterior, né? Então, o nosso resgate vai vir o que a gente chama de integrais iteradas e o teorema de Fubini. Mas para justificar essas integrais que eu vou chamar de integrais iteradas, vamos pensar no seguinte exemplo. Então, suponha que a minha função em questão seja integrável, tá? Por exemplo, suponha que ela seja contínua e vamos supor também que ela seja não negativa, tá? Só para facilitar meus desenhos aqui. Então, algo como está desenhado aqui embaixo, tá? Então, eu tenho aqui minha função, o gráfico dela está acima do eixo do plano xy, uma função positiva. E digamos que eu quero calcular o volume, né? Já que eu sei que é integrável, eu sei também que essa função, a integral dupla dela, eu posso associar ao volume. Então, suponho que eu quero calcular o volume desse carinha. Bom, eu posso calcular o volume, pessoal, utilizando o método que vocês já conhecem, que é o método das fatias, né? Que vocês já viram no caso de integral da função de uma variável. Em que consiste esse método? Consiste no seguinte, então tá aqui, eu tenho esse sólido, tá certo? Esse sólido S. Quero calcular o volume desse cara. O que é que eu vou fazer? Eu vou intersectar esse sólido com um certo plano. Tá? Eu vou chamar esse plano de Px. Tá? Como é que eu encontrei esse plano? Bom, eu vou pegar um x entre A até B, tá certo? Um x arbitrário entre A e B. Fixei esse cara, por exemplo, esse x aqui constante. E aí eu vou pegar o plano, esse x igual a uma constante, por exemplo, digamos que essa constante seja 5. Então, x igual a 5. Esse plano vai cortar esse sólido, né? E quando ele cortar esse sólido, aqui em cima vai aparecer uma curva, tá certo? Deixa eu colocar aqui colocar em lilás. Então, aqui em cima vai aparecer essa curva lilás. E a ideia é o seguinte, se eu souber calcular a área dessa fatia, né? Se eu souber calcular a área dessa fatia, que eu vou chamar A de x, porque depende do x onde eu cortei, se eu somar todas as fatias, se eu repetir esse processo, somando todas as fatias desde A até B, eu vou ter o volume desse cara. Não é assim? Mas como é que eu calculo a área dessa fatia? Bom, professor,
Aí é cálculo 1. É a integral da função que dessa função roxa aqui, né? Dessa função que define a alturinha. Bom, mas essa função é a função f de x, y, né? É a mesma função que define essa superfície em azul. O problema, na verdade, não é problema. O que acontece é que esse x é constante aqui, tá certo? Então, como é que eu faço? Bom, imagine que o x é constante, igual a 5. Então, essa coisa só depende de y. Então, isso quer dizer que, momentaneamente, esse cara é uma função só de y, tá? Então, se eu integrar essa função só de y com y variando de c até d, eu vou ter essa áreazinha em roxo, ok? Com y variando de c até d. E aí, se eu quiser o volume desse cara, bem simples, o volume vai ser a integral da área, né, vezes a espessura da fatia, que é dx. Tá bom? Então, se eu integrar esse cara agora de a até b, eu vou ter o volume desse cara. Ora, mas quem é esse a? Quem é essa função área, que dá a área dessa seção transversal? Bom, está aqui em cima, é só substituir. Então, o volume desse cara ficaria a integral de a até b, né, dessa função área, né? Mas quem é essa função área? É a integral de c até d da função g de y. Na verdade, é a minha função f, né? Então, f de x, y. Então, integrou primeiro aqui em y, né? Ó, e por fora, integrou em x. Ok? Então, é esse tipo de integral aqui, ó. Isso aqui não é integral dupla, pessoal. Isso aqui é uma integral onde primeiro você integrou em y, depois integrou em x, né? Então, integra primeiro em y, depois integra em x. Isso aqui é chamado de integral integrada, né? Integrou primeiro em y e depois integrou em x. Ah, professor, mas eu poderia ter feito isso na ordem inversa. Eu poderia ter cortado essa figura, não com esse plano aqui em x, mas eu poderia ter cortado com um plano em y aqui, ó, com esse plano aqui, ó. Claro, se você faz isso, você corta com esse plano, vai aparecer uma outra figura aqui, uma outra curva, né? Só que essa curva agora, como o y agora é constante, ele é a mesma f de x, y, mas como esse y agora é constante, no final das contas é uma função que depende só de x. E aí, se eu calcular a área dessa fatia que eu estou mostrando para vocês aqui, que corresponde a integrar essa função com o x variando de a até b, né? E depois integrar o y de c até d, eu vou ter novamente o volume desse cara. Então, eu posso fazer isso dessa forma, começando primeiro fatiando em x, e aí, no caso, vou integrar em y, depois em x, ou fatiando primeiro em y. Aí, então, eu integraria primeiro, ó, isso aqui foi o que a gente obteve inicialmente. Eu fatiei em x, calculei aquela área que depende de x, e depois integrando a função área, eu tenho o volume. Mas eu poderia ter invertido o processo. Eu poderia ter cortado primeiro em y, e aí eu teria uma área que depende de y. Integrada essa função área, eu vou ter o mesmo volume. Não é verdade? Então, esses tipos de integrais, essa aqui, ó, onde eu integro primeiro em x, depois em y, ou essa aqui, ó, onde eu integro primeiro em y, depois em x, esse tipo de integral é chamado de integral iterada, tá certo? Integrais iteradas, não é inteiradas de inteiro, não, é iteradas de iteração, tá certo? De repetição. Ô, professor, mas o que é que tem a ver essas integrais inteiradas com a integral dupla? A gente vai ver já já. É de se esperar, pessoal, que se a minha função for integrável, né, que esse volume dependa da forma como eu calculei. Porque o objeto aqui em questão, ele não sabe se eu calculei esse volume fatiando primeiro em x ou fatiando primeiro em y. Ele tem um volume definido. Então, é de se esperar que, no final das contas, que essa integral que define esse volume seja igual a essa integral que define esse volume. Mas quem vai garantir isso para a gente vai ser o teorema de Fubini, que eu vou apresentar já já. Mas vamos ver um exemplo? Vamos calcular as integrais inteiradas, só para a gente ver como é que funciona, tá? Então, veja, para são duas variáveis, eu sempre tenho duas ordens de integração. Eu sempre tenho uma possível ordem que é integrar primeiro em y, depois em x, ou integrar em x, depois em y, tá certo? Então, aqui ele pede para a gente calcular para a mesma função, olha, tá certo? A mesma função, essas duas integrais inteiradas, tá? Perceba que na integral mais interna, o y está variando de 0 até 2. Na integral mais externa, nesse caso, o x está variando de 0 até 1. E na outra integral inteirada que está aqui, a ordem é inversa, tá? Então, vamos calcular essas integrais e vamos ver realmente que esses valores têm que ser os mesmos, tá? Então, vamos começar com essa primeira integral inteirada. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro você vai fazer o que está escrito aqui, tá? Mas, professor, como é que eu vou integrar aqui? Olha, estou integrando y, mas tem esse x. Pessoal, funciona como a derivada parcial. Se eu quero derivar parcialmente, por exemplo, x vezes y ao quadrado em relação a y, o que é o x para mim? É uma constante. Então, aqui é a mesma coisa, tá? A gente pode até chamar isso de integração parcial. Eu estou integrando essa coisa em relação a y, então, quem não for y é visto como uma constante. Se você quiser, você pode até puxar esse x aqui para fora, não para fora da integral aqui, mas para fora dessa primeira integral que tem o y, já que a gente está integrando em relação a y e o x não é y, tá bom? Show! Então aqui vai ficar assim, ó, integral de 0 até 1. Né? Quem é a primitiva de x vezes y ao quadrado em relação a y? Bom, vai ser x vezes y ao cubo sobre 3. E aí você vai avaliar isso de 0 a 2 e depois você vai integrar o que sobrar em x, tá? Veja, quando o y for 0, vai dar 0. Então, só precisa olhar quando o y for 2, tá?
Então, quando y for 2, a gente vai ficar o seguinte, integral de 0 a 1, então vai ficar 2 ao cubo 8x sobre 3 dx. Pronto, é isso que a gente tem que integrar. Bom, mas quem é primitiva? Bom, 8 terços eu posso tirar. Quem é primitiva de x? x2 sobre 2. E aí você vai avaliar isso de 0 até 1. Quando x for 0, 0 a todo mundo, só precisa olhar no 1 mesmo, né? Então, moral da história, isso vai ficar 8 terços vezes, quando x for 1, ao quadrado 1, 1 meio. Ou ainda, se eu simplificar aqui, 4 terços, né? Então, o valor dessa integral é 4 terços, tá? Então, vamos ver a outra integral integrada. A integral integrada na ordem inversa, né? Então, aqui vai ser integral de 0 até 2. Agora, eu estou integrando em quê? Em x. Então, quem não for x é visto como uma constante. Então, quem é a primitiva de x vezes y ao quadrado? Bom, é x2 vezes y2 sobre 2, tá? A primitiva, olha para o x. O y é uma constante nesse caso. E aí, vou avaliar isso desde 0 até 1. E depois integro o que sobrar em x. Só isso, pessoal. Veja, quando o x for 0, vai dar 0, só preciso olhar para o limite superior. Então, isso vai ficar integral de 0 a 2. Quando x for 1, vai ficar meio, né? 1 ao quadrado vai ficar 1 dividido por 2 meio. Então, ficou y2 sobre 2 dy. Então, quem é a primitiva de y2? y3 sobre 3, mas já tinha o 2. y3 sobre 6. Aí eu basta avaliar isso agora de 0 a 2. Novamente, quando y for 0, vai dar 0. Quando y for 2, vai ficar 8. Então, isso dá 8 sextos, que é a mesma coisa aqui. 4 terços, como a gente viu inicialmente aqui. Tá bom? Então, essas integrais inteiradas, quando existem, elas são iguais. Tranquilo? Agora sim, vem o nosso teorema do Fubini, né? Que a gente chama a primeira forma do teorema do Fubini, depois vocês vão ver a segunda forma. Que diz o seguinte, se você tem uma função contínua, né, a gente vai trabalhar mais com funções contínuas, mas esse teorema pode ser estendido para funções que têm descontinuidades, mas que essas descontinuidades não sejam, digamos assim, muito complicadas. Mas, por enquanto, vamos começar com funções contínuas. Então, suponha que eu tenho uma função contínua definida numa região retangular, né, R. Depois também a gente vai tirar esse empecilho aqui. Depois a gente vai ver sobre regiões genéricas. Então, a integral dupla dessa minha função, que é o que está escrito aqui, então a integral dupla da minha função, ela é numericamente igual a qualquer uma das duas integrais inteiradas. Olha que legal. Então, para eu calcular essa integral dupla, eu posso escolher. Ou eu calculo essa integral inteirada, ou eu calculo essa integral inteirada. A escolha é sua. Professor, mas tem uma mais fácil que a outra? Na maioria dos casos, sim, pessoal. Às vezes, uma ordem de integração, aqui a ordem de integração é essa. Primeiro y, depois x. Essa aqui é o contrário. Primeiro x, depois y. Às vezes, existe uma ordem de integração onde é muito mais fácil calcular do que a outra. Então, como é que eu sei? Arma as duas e ver qual integral é mais fácil. Tá certo? Lembrando que cada uma dessas integrais aqui que você tem, você pode utilizar o teorema fundamental do cálculo como em cálculo 1, ou como integral de uma função de uma variável. Tranquilo? Sem problema nenhum. Então veja como agora é simples você calcular a integral dupla com esse teorema. Tudo que você tem que fazer é calcular qualquer uma das duas integrais inteiradas, calcula a que for mais simples. Às vezes, pessoal, uma dessas integrais nem é possível de calcular. Por quê, professor? Porque no integrando tem uma função que não tem primitiva, então não tem como utilizar o teorema fundamental do cálculo. Aí, nesse caso, você tem que partir para outra. Tá certo? E vice-versa. Ok? Então, vamos ver um exemplo de aplicação do teorema do Fubini. Então, vamos calcular essa integral. Então, calcule essa integral, onde a região de integração é essa. Novamente, você pode escolher qualquer ordem de integração. Tá? Eu vou, por exemplo, aqui... Vamos integrar primeiro em x. Tá? Só por escolha mesmo, mas poderia ser integrar primeiro em y. Né? Ou então, você arma as duas e escolhe a que for mais fácil para você. Tá? Então, vamos lá. O importante é colocar os limites de integração de forma correta. Né? Então, aqui é a integral dupla da função 4 menos x menos y. Eu vou integrar primeiro em x, tá certo? E depois em y. Então, se eu vou integrar primeiro em x, esse limite de integração aqui tem que ser os limites de integrações referentes ao x. Nesse caso aqui, o x vai de 0 a 2. Então, vamos colocar aqui, ó. X vai de 0 a 2 e o y vai de 0 a 1, tá certo? 0 a 1. Pronto. Agora é só calcular as integrais iteradas. Então, vai ficar assim, ó, integral de 0 a 1 do que? Quem é a primitiva de 4 menos x menos y em relação a x? Bom, a primitiva de 4 é 4x. De menos x é menos x2 sobre 2. E de menos y é menos yx, tá certo? Esse y é visto como uma constante. E aí você vai avaliar isso aí de 0 até 2. O resultado você vai integrar em y, tá certo? Claro, quando o x for 0, vai zerar todo mundo. Então, só precisa olhar o 2, tá bom? Então, quando o x for 2, a gente vai ficar o seguinte, ó. Aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. Né? Menos, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2. Então, menos 2. E no outro vai ficar menos 2y, não é assim? Menos 2y. Ok. Ou ainda, se a gente simplificar um pouquinho mais, integral de 0 a 1. Aqui vai ficar 6, né? 6 menos 2y dy. E agora vamos integrar em relação a y, tá certo? Só sobrou o y. Integral de 6y
perdão, integral primitiva de 6, 6y, primitiva de menos 2y, menos 2y2 sobre 2, cancela o 2 lá de baixo, tá? Então, tudo que eu tenho que fazer é avaliar essa agora de 0 a 1. Só isso. Então, vamos lá. Quando o y for 0, vai zerar todo mundo. Quando o y for 1, vai ficar... Bom, só substituir. Então, ficou 6 vezes 1, 6, né? Vou colocar. Menos 1 ao quadrado, 1. Isso deu 5. Então, se você escolher a outra ordem de integração, pessoal, sugiro que vocês façam, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá certo? A outra ordem seria integrar primeiro em relação a y, com y variando de 0 a 1, e integrar o resultado de 0 até 2 no x. Tá? Se vocês fizerem, vocês vão perceber que dá o mesmo valor. Tranquilo? Mais um exemplo. Vamos calcular essa integral aqui um pouco mais complicada. Então, ele pede para você calcular a integral de y vezes cosseno de x vezes y sobre essa região retangular aqui. Ó, tá? O x varia de 0 a 1, o x varia nesse intervalo e o y varia aqui. Professor, qual a ordem que eu vou escolher? Aqui eu deixei uma dica. Se você integrar primeiramente em relação a x, a próxima integral vai ficar mais simples. Por quê? Vamos ver. Vamos fazer o contrário. Vamos tentar integrar primeiro em y. Tá? Então, se eu for integrar primeiro em y, o y varia de quanto a quanto? Bom, de π sobre 2 a π, né? Aí a função é y cosseno de x vezes y. Primeiro em y, o resultado eu integro em x, o x varia de 0 a 1. Então, por que é melhor integrar primeiro, nesse caso, primeiro em relação a x e não a y? Porque nessa primeira integral, você já tem uma integral de uma função aqui, ó, que tem y, e de outra função que tem y. Então, aqui você vai ter que fazer por partes, não tem jeito. Porque é y vezes cosseno de x vezes y. Então, se você for fazer isso aqui, dessa ordem, a primeira integração você vai ter que fazer por partes. Já vai dar um trabalhinho, né? Professor, mas tem como evitar esse trabalhinho nesse caso? Tem, pessoal. Se você integrar, nesse caso, primeiro em relação a x, você não vai precisar mais integrar por partes. Por quê? Vamos ver? Então, vamos primeiro integrar em relação a x. Então, vai ficar assim, ó, integral, o x varia de 0 a 1, né? E depois o y varia de, se não me engano, π sobre 2 a π. Deixa eu só olhar aqui para conferir. Isso, π sobre 2 a π. A função é a mesma. Então, é y cosseno de x vezes y. Eu vou integrar primeiro em x e só o resultado que eu vou integrar em y. Mas, professor, realmente não vou fazer mais integração por partes? Vamos ver? Então, ficou integral de π sobre 2 a π. Quem é a primitiva? Olha, eu estou integrando em x, tá certo? Esse cara é uma constante, tá bom? Quem é a primitiva de cosseno de x vezes y? É seno de x vezes y, né? Como esse y está multiplicando, ele vai aparecer aqui dividindo. Ah, então esse y que apareceu dividindo nessa primeira integral que vai cancelar esse y. Exatamente. Tá? E aí depois tudo fica mais fácil. Então, ficou assim, ó, y... Tá aqui esse y, que multiplica. Quem é a primitiva de cosseno de x vezes y? Seno de x vezes y. Como esse y está multiplicando, quando eu integro, ele aparece dividindo, tudo bem? Se fosse derivando, era o contrário, ele sairia multiplicando, ok? Bom, e aí você vai avaliar agora o x de 0 a 1, e só no final você vai integrar em y. Mas olha, o legal é que esse cara foi embora. Não tem mais esse y que atrapalhava a gente na primeira integral, se eu fosse integrar primeiro em y. E aí perceba que quando o x for 0, seno de 0 é 0. Quando o x for 1, vai ficar 1 vezes y ou y. Então, vamos ficar com a integral de π sobre 2 a π de seno de y. Olha como ficou simples. Tenta depois fazer a outra integral. Vocês vão ver que dá um pouco mais de trabalho. Vai dar o mesmo resultado, mas dá um pouco mais de trabalho. Quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. E aí você vai avaliar isso desde π sobre 2 até π. Então, ficou menos cosseno de π, menos com esse menos aqui, né? Mais cosseno de π sobre 2. Mas cosseno de 90 é 0, cosseno de π é menos 1, com esse menos vai ficar mais 1. Ok? Então, moral da história, essa integral dá 1. Se você utilizar outra ordem de integração, vai dar 1 também. Só vai dar mais trabalho para você chegar no mesmo resultado. Sugiro que vocês façam para verificar que realmente vocês chegariam no mesmo canto. Tranquilo? Ok.